Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema assim bem complexo e que não sai do noticiário no Brasil. A corrupção. Temos aqui um material bem rico que vai das raízes históricas até, bom, investigações bem recentes. A nossa ideia é tentar extrair o essencial disso tudo, sabe? De onde vem esse problema, como é que ele aparece lá no topo do poder. Para se ter uma ideia assim da dimensão, em 2024, o Brasil teve a pior nota histórica no Índice de Percepção da Corrupção, 107º lugar. E olha que dado impressionante. 4 ex-presidentes chegaram a ter prisão decretada desde a redemocratização. Vamos tentar entender isso melhor. Tá. Esse é um ponto de partida forte, né? O que a gente viu nas fontes é que as raízes são bem antigas. Hum, Vem lá do período colonial, sabe? Entre 1500 e 1822. Práticas como o tal do patrimonialismo, que é basicamente aquela confusão entre o que é público e privado, tipo as capitanias hereditárias, e também o clientelismo, a famosa troca de favores. Isso se estabeleceu muito cedo. Tem uma historiadora citada, Adriana Romero, que sugere que essa mentalidade da elite daquela época, de alguma forma, continua. Interessante isso. Quer dizer, não é algo que sumiu com a independência ou com a república, certo? Os materiais indicam que essa lógica de usar a máquina pública para benefício próprio, ela continuou. Talvez mudando um pouco a forma, mas persistiu, como no coronelismo lá da República Velha. Exatamente. E o fascinante, eu acho, é como essas raízes históricas, segundo os textos, elas meio que alimentam problemas estruturais que a gente vê até hoje. Fala-se muito em patrimonialismo institucionalizado, um termo do Raimundo Faoro. Basicamente, as instituições de controle existem, né, estão lá no papel, mas muitas vezes são frágeis ou acabam servindo a interesses privados. E some a isso o foro privilegiado. Ah, sim. Sempre um debate. Pois é, mais de 40 mil autoridades com esse direito a julgamento em tribunais superiores. E, segundo as fontes, isso pode levar a uma lentidão, né? E até impunidade. Um dado citado é bem forte: nenhuma condenação pelo STF em certas ações analisadas entre 88 e 2006. Nossa, e essa persistência das estruturas fica muito clara, acho, quando a gente olha para os presidentes. As fontes que temos aqui detalham os casos dos 4 ex-presidentes que tiveram problemas sérios com a justiça criminal. O Lula da Silva, presidente de 2003 a 2010, foi preso em 2018, na Lava Jato, né? Ficou 580 dias detido. Mas depois, as condenações foram anuladas pelo STF por questões processuais, de competência e parcialidade do juiz. Isso. Depois veio o Michel Temer, presidente de 2016 a 2018. Ele foi preso 2 vezes em 2019 em operações ligadas a contratos da usina de Angra 3. Foi solto por habeas corpus, mas ficou com medidas cautelares. E o Fernando Collor, que foi presidente lá no início dos anos 90, ele foi condenado em 2023 por corrupção e lavagem ligado a propinas da UTC e IBR Distribuidora. Foi preso em 2025, depois dos recursos finais. E o caso mais recente, o Jair Bolsonaro, presidente de 2019 a 2022. Está em prisão domiciliar desde agosto de 2025. Isso por descumprimento de medidas cautelares no inquérito sobre tentativa de golpe. Esses 4 casos juntos realmente pintam um quadro bem forte. Sim, são muito emblemáticos, né? Mostram como a corrupção pode chegar ao nível mais alto do poder. E reflete essa natureza sistêmica que as fontes descrevem. Não parecem só casos isolados, mas tipo sintomas de algo mais profundo. E a gente nem pode esquecer dos grandes escândalos que são mencionados, né? Como o mensalão, aquela coisa de compra de apoio político. Sim. E a própria Lava Jato, o Petrolão, com aquele esquema bilionário na Petrobras. As perdas estimadas são na casa das dezenas de bilhões de reais. E os impactos disso na vida das pessoas, no dia a dia. O que os materiais dizem? Ah, são devastadores, segundo o que a gente leu. Tem estimativas de perdas anuais para o PIB, algo entre 1% e 4%. Isso é muito dinheiro. Fala-se também em desvios de até 25% dos recursos nos municípios. E um estudo citado liga diretamente à Lava Jato à perda de milhões de empregos e a uma redução bem significativa do PIB ali entre 2014 e 2017.
E a corrupção municipal também afeta indicadores sociais importantes, como o IDH, aumenta a pobreza, a desigualdade. Quando a gente compara o Brasil com vizinhos como Uruguai e Chile, no índice de corrupção, nossa posição é bem mais baixa. Pois é. E as fontes também listam algumas causas para essa situação continuar, né? Excesso de burocracia, a lentidão da justiça, problemas no financiamento político, coisas que a gente sempre ouve falar. E apontam caminhos também. Restringir o foro, fortalecer os órgãos de controle como a PF, a CGU, agilizar a justiça, fazer reforma política, aumentar a transparência. Sim, nesse sentido, o governo até lançou um plano de integridade agora, 2025-2027, com muitas ações, mas como os próprios textos apontam, os desafios são enormes. Tem interesses muito consolidados, tem a própria cultura da impunidade. E isso levanta uma questão importante, né? Será que é possível mudar de verdade só com leis e planos, sem uma transformação cultural mais profunda? Então, o que a gente tira disso tudo? Pelo que vimos nessas fontes, a corrupção no Brasil parece ter raízes bem fundas na história, opera de um jeito sistêmico, causa um prejuízo imenso e, como vimos, chega até a presidência da República. É um quadro complexo. Exato. Acho que a mensagem principal que esses materiais trazem é que não é só uma questão de indivíduos desonestos, sabe? É um fenômeno bem mais complexo que está ligado a estruturas, a práticas culturais que vêm de longe. Para combater isso, não adianta só ação pontual. Precisa de reforma estrutural, precisa de um compromisso contínuo da sociedade e das instituições. Fica então uma reflexão para quem nos ouve, baseada no que a gente viu nesses documentos todos. Se a gente pensar nessas raízes históricas e nessas estruturas que ainda persistem, qual seria aquela única mudança, seja ela institucional ou talvez cultural, que poderia ter um maior poder de quebrar ou pelo menos começar a quebrar esse ciclo de corrupção no Brasil? Uma pergunta difícil, né?